E aí pessoal, beleza? Vamos conversar? Então, faz tempo que eu não faço vídeo, né? Passei alguns dias a mais sem gravar nenhum vídeo, sem conversar aqui com vocês, levantar aqueles assuntos, os questionamentos referente aos vídeos que eu já passei, sobre os assuntos que pretendo conversar ainda, que eu meio que adiantei, né? Mas é a correria, é o trabalho, é o dia a dia, então a gente tem mais tarefas aí, a gente acaba ficando um pouquinho afastado, né, de outras funções, outras coisas que a gente gostaria de fazer, que eu gostaria de fazer, né? Ou seja, igual todo mundo, né? Só que em algum momento a gente tem que parar para discutir, refletir, bater um papo, trazer à tona os assuntos, né? E hoje é mais um dia desses. Os vídeos anteriores, né, eu já puxei diversos assuntos assim, de maneira até resumida, mas eu trouxe bastante coisa para a gente conversar. Falei da questão que envolve questão agrária aí, questão de aquisição de terras nacionais, faixas de terra no norte e nordeste, terras importantes, né, para a questão de plantio, questão de criação de gado e outros animais também para corte, o que quer que seja, da área do agro. O envolvimento de empresas de fora, né, querendo morder boa parte dessas terras, não só de olho na questão alimentar, né, nós sabemos que a cada ano que passa a questão alimentar no mundo está piorando. Países que têm bem menos, não tem tanto, não tem essa, não são contemplados por uma terra tão boa quanto a nossa em termos de plantio, fica mais difícil. Países que não têm uma economia tão boa, a nossa economia não é nenhuma maravilha, né? Na verdade, assim, ela tem potencial, ela gera, apesar de ser só commodities, praticamente só commodities, com algumas exceções, ela gera um bom dinheiro, né? Mas é um país grande, porém ele é mal administrado, é muito surrupiado, né? Quem controla em bolsa uma boa parte, em favorecimento de empresas de fora, organizações, instituições de fora. Nós vamos entrar depois em fatos assim dessas instituições, desses nomes, né? Para a gente conhecer mais. Muitos de vocês já conhecem, né? Devido até ao histórico. Quem me segue, eu acredito que segue os canais que eu sigo, né? Que são fonte de inspiração para mim. Depois eu vou falar sobre esses canais também. Não falo muito porque de repente posso comprometer, posso de alguma maneira interferir, né? Trazer um aspecto assim que venha a prejudicar esses canais. Então, apesar que é novo, né? Tenho poucos seguidores, é só o início, mas vamos fazer da maneira certa. Mas voltando, a, o interesse desses países, grandes corporações nas nossas terras, não só para a questão do plantio, não só a questão alimentar, as terras raras agora que, né, nunca saiu, na verdade nunca saiu, esse tema de terras raras nunca saiu da mira da especulação internacional, dessas empresas, desses países, principalmente Estados Unidos e Europa Ocidental, com relação ao que nós temos aqui. Só que agora ganhou mais peso, porque é o que estão noticiando. Mas desde o início, veja, Vale do Rio Doce foi tomada pelos gringos, a CSN foi entregada aos gringos também, e são empresas estratégicas, né, que tratam do nosso minério, que trabalhariam o nosso minério, e foi entregue. Assim como empresas de muita importância, estatais de muita importância, como empresas de energia elétrica, de saneamento básico das águas, empresas, a própria Petrobras está sendo, né, fatiada aos poucos não, fatiada em grandes pedaços, né, e o pessoal aí tá adquirindo a troco de banana. Esse é a visão, né? Essa a atual situação do Brasil, da entrega dos nossos bens, do que nós temos de melhor que nós podemos trabalhar e total defasagem da vida do trabalhador brasileiro. Ganhando pouco, trabalhando muito, né? Com pouquíssimos benefícios, com raras exceções, a não ser que você compre o papel, né? O papel com o carimbo de alguma faculdade, onde você praticamente não aprende nada, você só tem um certificado, você gasta muito dinheiro pagando por ter aquele papel. Você tem aquele certificado que te dá o direito de você pleitear um cargo um pouco melhor, você vai ganhar um pouco mais. Muitas vezes você tem esse papel para você conseguir um emprego melhor, mas
Em vias de regra, você não aprende muita coisa. Eu sei, faculdade, não é, como muitos dizem, não é para você aprender, é para te qualificar, para aí sim, no trabalho, no dia a dia, você aprender. Então, qual a grande diferença? Você vai aprender no trabalho, porque não existe um plano educacional e trabalhista onde o cidadão, o jovem, saindo ou terminando o colegial, terminando o segundo grau, ele já integre empresas, podem ser tanto estatais quanto privadas, programas onde ele vai aprender aquilo que ele se propõe a aprender e ao mesmo tempo ele vai ganhando os diplomas, as certificações para ele ser um especialista na área que ele entendeu por ser melhor para ele. A área metalúrgica, biologia, agronomia, segurança pública, ou simplesmente ser um tecnólogo, um bom técnico em qualquer área. Então, opções, ideias, nós temos muitas, tem muita gente aí com muita ideia com relação a isso. Mas vamos voltar a falar dos assuntos, né, que eu comentei no início. Mencionei das terras com relação à crise alimentar. Não mencionei da crise alimentar nos outros vídeos, mas o que está relacionado a plantio, o que está relacionado a lavoura, a criação de gado de corte, entre outros, está diretamente relacionada à crise alimentar, que está assolando vários países já no mundo inteiro. Regiões, né? Mas isso não é muito divulgado, né? Com relação às terras raras, né? Ou seja, com relação à exploração das terras, ao que tem ali debaixo, ao minério, às pedras preciosas, ao ouro, diamante, isso aí já há séculos, há décadas é feito, tanto no continente africano quanto principalmente aqui no Brasil. Mas vamos falar agora um pouquinho de Banco Master, né? Vamos falar de novo aí do rombo que esses caras estão perpetuando no Brasil. E esse não é o primeiro nem o último caso, infelizmente. Desde a década de 60 são constatados aí várias instituições financeiras, aí vários bancos, né, que costumam maquiar valores, né, costumam desviar valores, costumam criar contas fantasmas, contas falsas. Há uma total ação criminal, né, dos donos dessas instituições, de quem opera, de quem dirige, o uso de verba pública para sanar a sangria desses bancos quando se descobre que eles estão sangrando, estão com suas divisas ali indo por ralo abaixo. Não é muito bem ralo abaixo, né? Porque veja, muita gente aí nesse meio acaba embolsando boa parte do dinheiro. Você vê que o proprietário, os proprietários, o grupo que é proprietário nunca é preso. No máximo é investigado, é mencionado. No final das contas, aquilo se enrola durante muito tempo, durante muitos anos. Depois o processo é engavetado por falta de prova, testemunha que some, desaparece, morre, o que quer que seja. Eles nunca pagam, né? Então, existem, desde a década de 60, quando começou a se investigar isso, né? A fraude dos bancos, né? O quanto os bancos fraudam. O governo tem verbas dos cofres públicos aí, dinheiro que poderia ser usado para gente, para a população em geral. Não estou falando que tem que dar dinheiro para o povo. Na verdade, sim, tem que dar dinheiro para o povo, mas de uma maneira inteligente, para que o povo se alimente bem, para que o povo tenha educação, tenha profissão e que cada pessoa no país consiga evoluir e evoluir o país junto, entendeu? Não é só para meia dúzia de afortunados, é para o Brasil inteiro. É que o gari, o catador de lixo, o homem da roça, o homem do campo, o pedreiro, cada um desses aí tem um salário digno, seja como CLT, seja como autônomo, seja como prestador de serviços, seja como funcionário público, não importa, todos têm que ter os mesmos direitos, têm que ter condições de viver bem. Mas voltando, desde a década de 60, o governo brasileiro vem fiscalizando, né, os bancos, as instituições financeiras, devido às denúncias, né, devido à má conduta, devido a desvio, devido a maquiagem de valores, né, que eles apresentam. E com relação a isso, né, uh, com o passar dos anos, esses mesmos bancos, esses mesmos infratores, eles foram diversificando, foram conseguindo ter mais condições de maquiar
aquilo que eles queriam esconder dos órgãos de fiscalização. Veja o caso do antigo Banco do Paraná, né, que foi denunciado, né, o caso do Banestado, né, foi denunciado por evasão de divisas aí, valores bilionários, trilionários, que envolvia muita gente conhecida, mas infelizmente um juiz bem especial, né, não viu por importância deixar que os nomes aparecessem na mídia, né, foi um belo de um acordo, né, esse cara não é mais juiz, né, é o tal do Sérgio Moro. Pois é, esse mesmo Sérgio Moro, que muita gente ovaciona, que vê ele como uma figura de um herói, na verdade é um bandido, né, um filho da puta, que afundou o país, ajudou a destruir vários empregos, desgraçou com todas as operações da Odebrecht, que eu já falei para vocês em vídeos anteriores, o quanto a Odebrecht foi importante para a construção de diversos aparatos. Aí tinha parceria com empresas de defesa nacional, ia participar na construção do submarino nuclear brasileiro, primeiro um submarino convencional, depois submarino nuclear. Tudo foi por água abaixo, sem falar dos milhares de empregos que foram perdidos, né? Eu mencionei de trabalhador lá que é pedreiro, o arquiteto, até mesmo o engenheiro, a tia do café, o segurança, quem quer que seja. Todas essas pessoas que não tinham nada a ver com as fraudes feitas pelos donos e a diretoria da empresa, todos esses aí pagaram, porque perderam emprego. E a casta ali, né? A nata, né, dessas empresas, essa desgraçaiada aí, não aconteceu nada. Então, Sérgio Moro foi outra cagada que ele fez com relação ao Banestado. Ele participou, ele foi um dos, ele foi, não me recordo agora se foi o principal juiz, mas estava ali também, foi um dos principais nomes. Então, foi constatado ali por dois especialistas da Polícia Federal, viajando aos Estados Unidos, que lá eles conseguiam ter acesso a tudo que foi transferido de maneira irregular para paraísos fiscais. Tinha nome de político, tinha nome de artista, tinha nome de bandido, ou são todos bandidos? Tinha traficante, tinha líder de quadrilha, de facção que estava em ascensão, enfim, tinha todo mundo. Então, desde os anos da década de 60 até agora, com o Banco Master, Will Bank, Digimais, do Edir Macedo, aí ó, Edir Macedo, Digimais, o que a gente pode dizer disso? O que a gente pode dizer do dinheiro dos fiéis que vai para esses bancos aí, esses desvios, maquiagem, aí toda essa falcatrua que esse pessoal faz e tem o aval do governo. O mesmo governo que diz que tem um órgão para fiscalizar é o mesmo governo que passa a mão, restringe a informação e paga, isso mesmo, paga pelos prejuízos. Se for somar todo o valor, todo o montante de valor do mais ou menos ali metade dos anos 60, da década de 60 até agora, dá em torno de 220 bilhões de reais, né, em dinheiros hoje. Diretamente dos cofres públicos confirmados, só que assim, é confirmado no oficial, mas a gente sabe que, né, sempre tem alguma coisa ali por fora, né? 170 bilhões só por parte do governo brasileiro. Foram mais de, se eu não me engano, foram mais de 60 instituições mencionadas. Banco Nacional, Banco Econômico, Banco Marca, Banestado, Bamerindos, HSBC. Pô, cara, é só pesquisar, você vai achar um monte de banco. Então, veja, esse é um valor de 220 bilhões. Eu acho que, se você for fazer uma conta de 1960 até 2026, é muito tempo, né? Então, às vezes, até para uma informação dita como oficial, eu acho que ainda é pouco. Não foi só isso. Só isso é muito dinheiro, eu sei. Mas não foi isso. Com certeza foi muito mais. Daqui mais algum tempo a gente vai ficar sabendo de algum arquivo, documento, vazamento, testemunho que foi mais que isso. Mas tá, isso aí eu só tô mexendo um pouquinho com a tua mente, com a minha mente, para não ficar só naquilo que estão colocando para mim, para você e para todo mundo. Será que é isso aí mesmo? Tem que duvidar. Não criar teorias, não estou criando nenhuma teoria aqui. Estou discutindo com vocês, conversando. Será que foi isso aí mesmo? Será que são esses valores mesmo? Porque, pô, não dá, né?
Aí vamos traçar aí um comparativo. Aí eu cruzei as linhas ali, né? Em termos de valores ali, 220 bilhões, se é esse mesmo valor, com relação ao que nós pagamos de dívida interna aqui no Brasil. Já há muitos anos, a auditoria da dívida cidadã contesta o valor da dívida interna do Brasil. Nós tínhamos a dívida externa lá desde a década de 70. Bom, eles fazem uma conta lá desde da época da coroa portuguesa aqui no Brasil, que aí foi, logo em seguida foi solicitada uma quantia à coroa inglesa para que viabilizasse a independência do Brasil e a criação do país, tá? É tempo pra caralho, né? Mas enfim, vamos botar aí década de 70, que é mais ou menos de alguma coisa assim que relativamente está perto. Década de 70 foi ontem, né? Em termos históricos foi, sei lá, 5 minutos atrás, não sei. Mais ou menos isso. Mas se a gente pegar esse período aí da década de 70 até o início ali, os primeiros anos do governo Lula, diz que foi pago toda a parte que seria o equivalente à dívida externa. O que sobrou, ela se transformou em dívida interna. Essa é a história resumida. Tem muito mais detalhe, tem muito mais acordo, tem muito mais personagens. Isso requer muita pesquisa, daria um documentário, e não é agora nem hoje que eu vou fazer isso. Não sei se um dia farei, quem sabe, mas aí requer muito tempo, disponibilidade, né? Mas isso aí vamos conversando. Vamos fazer da forma reduzida primeiro. Então sobrou o quê? Sobrou a dívida interna. A dívida interna no Brasil, vou resumir também de novo, não vou ficar passando um monte de dados, mas pesquise lá. Dívida interna brasileira. Mensalmente, em torno de 90 bilhões de reais. Anualmente, no orçamento, o orçamento do governo brasileiro, só para você ter uma ideia, agora em 2026, para o orçamento de mais ou menos 6,5 trilhões, 48% é destinado a pagamento da dívida. Aí eu vou voltar a falar da dívida cidadã. A auditoria da dívida cidadã, eles mencionam que desse valor seria e do tempo que ela foi feita, né? Seria muito importante ser feita essa auditoria, porque existe a possibilidade de ter fraude, de ter juros abusivos. Vocês já ouviram falar isso? Juros abusivos? Pô, quem que não tem o financiamento, né? Quem que já não fez aí financiamento de terreno, de casa, de carro, de moto, de gato, papagaio, o que quer que seja? E lá no meio do caminho, no meio daquelas trocentas parcelas ali, você tá se fudendo para pagar, você viu que tem umas cláusulas ali, bem filhas da puta, né? Cláusulas ali que entra um valor de juros ali que até então você não tinha noção e teve uma correção ali no meio do caminho. É isso que a auditoria da dívida cidadã menciona. Então veja, tem vários pedidos, né? Foi protocolado no Congresso, protocolado em outros órgãos do governo para que seja feita essa auditoria por parte dos órgãos cabíveis aí que dominam a economia no nosso país. Por incrível que pareça, não sei por que os parlamentares não querem. É sempre engavetado, tanto pelos dois presidentes das casas, Congresso e Senado, Ministério da Fazenda, da Economia, Banco Central, AGU, cara, todos os órgãos, quem encabeça esses órgãos aí, os principais do Brasil, eles não querem essa auditoria. Por quê? Qual que é a falácia aí? Credibilidade. A partir do momento que você chegar e falar assim, ó, nós vamos auditar a dívida interna e os bancos que estão recebendo podem estar recebendo muito mais. Aí, pô, eles pegam e falam assim, não, mas a gente não pode fazer isso porque vai perder a credibilidade junto às instituições financeiras, aos bancos, a quem financia a gente, a rolagem da dívida. Os 90 bilhões de reais por mês é para a rolagem da dívida. É o juros, sabe o crédito rotativo lá da Casas Bahia, da CIA, da loja Pernambucana, toda essa merda. Isso aí, cara, isso aí é tudo muito bem feito. Então isso aí só que isso aí é no nível macro, né? Master, é no nível master, lá em cima. Então é para você se fuder de verde e amarelo do teu primeiro ano de vida até o dia que você morrer, cara. Por que você morrer? Porque era o dinheiro que era para ser investido no país.
Não para criação de bolsa isso, bolsa aquilo outro, que no início pode até ter, mas assim para uma situação emergencial. Mas quando eu falo para você do investimento no país, escola, faculdade, trabalho, moradia, segurança, educação, não tem, cara. O Brasil não tem. No SUS, você pensa bem, você acha que o SUS não merecia uma bela de uma reformulada? O SUS é bom, o problema é que é mal administrado, mal gerido, verba escoando para tudo que é lado, gente que não vai trabalhar. Então veja, é necessário, mas, ó, praticamente, eu falei 48%, né? Cara, 48% é praticamente 50% do orçamento anual de um país, ele vai para os bancos. Os bancos já ganham da gente em tudo. Aí o governo vai dar metade do orçamento, ele vai para o banco também. E não é um valorzinho pequeno. E com esse negócio da rolagem da dívida, cara, isso aí é só assim. Você chegou lá para pagar o teu carnê, o governo brasileiro chegou para lá para pagar o carnê para os bancos, ele não tem aquele valor lá que está em, sei lá, 8 trilhões de reais hoje, valor total? Seria isso? Não sei. É mais ou menos isso. Eu acabei de pesquisar, não tem muito tempo. Não, mas isso aí, pesquisa lá. Não vou ficar lembrando, não, nem anotando, foda-se. Pesquisa. Em torno de 8 trilhões. Aí o cara chega lá, né, com aquela cara de cu do caramba, né, que é esse governo, não só esse como outro. Putz, eu não tenho valor. E não tem nem sequer a taxa mínima ali, igual do cartão de crédito. Ah, o valor mínimo é esse. Não, eu vou rolar, vou jogar pra frente. É como se fosse assim uma multa, entre aspas, que ele tá pagando para não rolar sei lá o que, o juros XYZ lá, pro demônio não vir puxar teu pé para debaixo da cama porque você não pagou. Cara, você só tá dando aquele dinheiro para rolar. É um combinado entre eles. Ele paga aquilo ali para rolar essa dívida. Aí rola uns jurinhos básicos, né, do dia, né, coisa pouca. E nosso dinheiro vai pro bolso dos bancos, das instituições. E principalmente para quem ganha com isso, os especuladores. Tem muita gente aí que aposta nisso. Não só do Brasil, como de fora. Né? Se você acha que os bancos brasileiros eles não têm nada a ver com as instituições de fora, você está muito enganado. Tá lá, tá rolando ali. É o meu dinheiro, o seu dinheiro, dinheiro de imposto que vai para essa raça de filha da puta. Entendeu? É isso aí. Isso aí foi só um resumo, cara, de uma conversa assim bem descontraída, sem muitos dados técnicos, mas é um resumo do que acontece. Se você acredita ou não, eu não tenho nenhum papel aqui para mostrar para você que é isso, se é verdade ou não. Vai lá, pesquisa. Eu pesquisei, igual falei no outro vídeo. Pesquisa lá também. Segue o canal, dá um joinha, compartilha, continue seguindo aí. Eu sei que a competição agora com o jogo da Copa e com canais muito melhores, né? São melhores mesmo. Agora não estou sendo sarcástico. Tem os canais que eu sigo são bem melhores que esse que tem muito mais capacidade, né? Depois com mais tempo a gente conversa mais sobre isso. Mas é isso aí. Vejam o quanto a gente cai na falácia, nas narrativas, lembra? De novo, as narrativas criadas, né? Questão da inflação, isso aí está tudo atrelado também à questão da taxa Selic. Nós precisamos manter a taxa alta, porque senão o brasileiro vai consumir demais. A gente vai consumir demais e aí vai fazer com que a inflação suba. Pô, mas caralho, a inflação não está subindo? Então quer dizer que faz a conta aí, aquela compra que você fez mês passado, aquela comprinha básica lá que você fez mês passado, você comprou meia dúzia de coisa. Anota, você anotou? Aí você foi agora, nesse mês, e foi lá fazer a mesma compra. Você não conseguiu, né, pagar. Ou teve que pagar mais. Porque tudo aumenta. Cara, a inflação no Brasil, o fato de você ter a taxa Selic para tentar controlar a inflação, ela tá aí só para narrativa para idiota acreditar. Tudo que é produzido no Brasil, ele envolve combustível, energia elétrica ou gás, o transporte, manutenção, o tempo, porque se é plantio, choveu, a lavoura não foi boa. O produtor ele vai ter que tirar ali de alguma maneira, vai ter um reajuste. Teve lá 10 centavos de aumento no combustível. No montante, litros e litros e litros e milhares de litros de combustível para caminhão, que é tudo caminhão, né? Não tem trem para fazer transporte no Brasil. Até tem, mas é outra história. O principal, a maioria é por caminhão. E aí você gasta também.
E o cara que fez o transporte, ele vai cobrar na nota fiscal, ele vai aumentar o frete dele. Chegou no cliente final, ele não vai assumir aquele valor lá porque o governo está falando que a taxa Selic é para controlar. Não vai, cara, ele vai botar aquele preço nos produtos. Taxa de serviço é a mesma coisa. E você sabe, eu sei, você sabe, todo mundo sabe, que o preço de serviço aumenta todo mês, quando eles bem querem. Conta de luz, teve uma tarifa lá devido a, sei lá, estourou um monte de transformador, queda da estação, falha na hidrelétrica, enfim, roubo de fio de cobre, tudo é motivo para aumentar. E eles vão aumentar. A tua conta da internet, taxa de serviço da companhia de água e todos os serviços. Plano de saúde, os caras têm carta branca para aumentar a hora que eles quiserem. E aí, cara, a gente questiona, pô, mas por que, que a dívida interna ela é feita dessa maneira? Por que, que o governo não, né, não chega junto e não mostra ali força, soberania? Não, vamos fazer auditoria, vamos mudar isso aí, a gente quer rever todos os gastos e a gente quer todo o valor que a gente pagar, ele não vai ser para rolar a dívida, ele vai ser descontado do montante total. De uma maneira bem simples, assim, como se estivesse negociando com alguém que se deve. Que seja justo e que seja imparcial para ambos os lados ali. Mas, como eu falei, os próprios congressistas ali, os donos das casas, não vão querer que isso aconteça, entendeu? Eles não vão querer que você elimine as suas dívidas e não pague juros. Até pode ter juros, mas os juros deles é abusivo. Então a gente está ali preso, travado a uma situação dessas. Aí, num questionamento, veja, o governo Lula, em 2002, ele fez aquela carta aos brasileiros, onde, se eu não sei, não lembro se é o primeiro item dessa carta, mas está ali entre os primeiros. Honrar e quitar todas as dívidas, né, todos os contratos, ou seja, foda-se você, foda-se eu, foda-se o Brasil, foda-se tudo. Nós vamos pagar os bancos, que eles são os mais importantes, porque eles dão os respaldos financeiros pra gente, né? Então, não espere que esse governo mude alguma coisa. O governo anterior também, muito menos. Não é de interesse para eles fazer isso, porque eles têm um belo de um convênio com os bancos, né? Com as instituições. Tem representantes nas duas casas, sim, para facilitar a vida do banqueiro. Nós comentamos sobre os gastos, quer dizer, não comentamos, né? Comentando agora sobre os gastos do governo. O governo atual criou o novo arcabouço fiscal, né? Onde há um limite de gasto, né? Para qualquer tipo de atividade parlamentar aí, para projetos, enfim. Esse arcabouço ele só funciona pro povo, tudo que é votado pro povo. Se você quiser fazer aí projetos de reestruturação da segurança, da saúde, da educação, melhor salário para o policial, melhor salário para os funcionários do SUS, melhor salário para os professores, construção de casas populares, asfalto, criação de linhas de... linhas de trem não vai ter, né? Tem aquele consórcio lá com o pessoal do transporte rodoviário, não vai conseguir, então não vai ter trem, então esquece. Saneamento básico, melhoria na transmissão elétrica, cara, tudo que seria voltado para nós, que seria melhor para nossa vida, seria mais confortável, como ia gerar mais emprego, como ia diversificar e aumentar e melhorar a nossa economia. Básico. Toda grande potência faz e até quem não é potência faz, está em melhor situação do que aqui. Mas enfim, aqui é o país da bagunça. Mas voltando. O arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal, seu Haddad, 100%, ele está total nisso. Ele barra você em praticamente tudo. Ele trava qualquer tipo de movimento com relação com que esses projetos venham a ser efetivados, que venham a ser feitos. Enfim, não sai do papel. Porém, através das emendas parlamentares, qualquer parlamentar aí pode, através da sua emenda, né, requerer valores aí para seus projetos. E aí
tá em muita discussão a questão do Pix e do Trump, né? Mas o que eu vou falar é uma outra coisa. Eu vou falar da emenda Pix. Foi falado um tempo atrás, só que todo mundo esqueceu, ninguém comentou mais, né? E aí veja como tá todo mundo junto, né? Se levanta a bandeira do Bolsonaro, do Lula, de novo, já levantei uma dessas bandeiras, infelizmente. Votei na praga, nessa desgraça desse caralho maldito chamado Lula, nessa corja do PT. Peço desculpas. Não, desculpas do caralho, vocês também votaram, então foda-se. Mas fui enganado. 2002, né? Tinha até projetos, né? Naquela época tinha, ou pelo menos esboço de projetos, estava indo tudo bem, mas aí deu tudo em merda, né? Aí veio a Dilma, veio o Temer, veio o Bolsonaro, aí PT de novo, Lula cagando tudo com Haddad, economia uma merda, eles estão maquiando tudo e tá todo mundo acreditando que tá uma maravilha e não tá. Mas voltando. Em 2015, a então deputada Gleisi Hoffmann do Paraná, ela foi a mãe dessa emenda Pix. O que é a emenda Pix? É dinheiro transferido automaticamente, simultaneamente, diretamente de Brasília para qualquer prefeitura ou governo em qualquer canto do Brasil. Sem apresentação de projetos, sem justificativa, sem nada, cara. Você simplesmente vai lá, eu quero emenda Pix. Como que é negociada essa emenda Pix? A gente consegue imaginar, né? Tinha que estar lá dentro para ver os detalhes, mas, puta, deve ser pior que X vídeos, né? Mas, enfim. Bom, a emenda vai instantaneamente para a base lá daquele parlamentares, grupo, quadrilha, máfia, o que quer que seja. Em 2015 já não foi aprovado de vez, ela criou. Mas isso aí só passou em 2019. E quem que era o presidente? Era o Bolsonaro. Então, você viu a jogadinha junto aí? Cara, não precisa ser tão, né? Há alguns anos atrás, em São Paulo, a PT e o antigo partido do Bolsonaro eles fizeram um acordo para combater o pessoal, se não me engano, acho que era o PDT, em São Paulo estava tendo uma disputa. Então veja, quem se diz ser inimigo, que briga, que não admite, cara, vota junto. Na primeira gestão do Lula, o Bolsonaro era deputado do Centrão e votava, assinava tudo que o PT colocava em pauta. E agora não foi diferente. A Gleisi criou em 2015, em 2019, no governo Bolsonaro foi aprovado, e o Bolsonaro sempre teve o Congresso na mão dele, foram todos muito bem, quer dizer, foram feitos acordos profissionais, né, extremamente políticos, de bom tom para o Brasil. E quem foi o cara no Congresso que foi lá, não, eu apoio essa emenda Pix. Adivinha quem foi? Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Então tá todo mundo junto, cara, PSDB, PL, ou era PSL na época, enfim, é isso aí. E PT, Gleisi Hoffmann, Jair Bolsonaro, Aécio Neves, eles estavam, né, se reencontrando, né? E é isso aí, minha gente. Tá tudo combinado, tudo junto e misturado. E a emenda Pix tá rolando aí. Então o cara pode mandar 10 milhões, 15 milhões. Pelo que eu vi ali, não tem muito assim um limite bem estipulado, mas, pô, né? Por exemplo, eu sou parlamentar, eu tenho um limite lá de 15 milhões. 3 transferências, 5, 20, que seja. Ah, Maurício, você já bateu o número de transferência. Ah, eu chamo fulano ali, ele faz ali no meu lugar a transferência e, né, sempre dá um jeitinho. O país é o país do jeitinho. Ninguém desiste nunca. Ninguém desiste nunca de, né, roubar, de... É isso aí, beleza? Os jogos da Copa estão emocionantes, né? E enquanto isso a ladroagem está passando aí, porta fora. Arrebentando a porta, roubando tudo, mais ainda, e passando. Bom, tinha mais assuntos aí para falar, tinha bastante coisa, mas hoje eu quis fazer um papo mais descontraído, mas a história é pesada, né? Eu tô dando risada, sendo bem sarcástico, mas é isso daí. Infelizmente essa é a merda que tem. Vocês viram o caso da empresa Ortobon? Todo mundo já comentou, né? Um monte de gente. Pô, mas eu tenho que falar também, né, cara? Porque senão, se eu não falar, qual graça que tem? Multa, sei lá, de 200, 300 milhões? Porque nos cargos de chefia não tinha nenhuma mulher. Foda-se. O cara põe quem ele quer. Ele põe quem tem capacidade. O currículo do cara. Bateu o currículo? Beleza, ele vai ser o titular da pasta. Agora, com essa putaria, até o dono da empresa, ele tem que se sujeitar a colocar. Aí, de novo, ou tem que ser mulher, ou tem que ser viado, ou tem que ser. O quê? Uma mistura de mulher com viado, com, sei lá, a cor. Cara, nem sei mais. Já me dá raiva. Ah, não, eu falei viado, né? Desculpa, perdão, não hétero. As letrinhas lá, bom, enfim, é toda essa merda aí. Agora, 200 milhões, porque o cara foi misógino.
e não tem nenhuma mulher. Pô, e aí? Não temos nenhuma mulher que trabalha na empresa? Será que todas as mulheres que trabalham na empresa, nós sabemos que trabalham, não contam? Será que não existe assim uma percepção das coisas que, tipo, para algumas profissões, alguns cargos, historicamente, aí vão falar, isso é o patriarcado, as mulheres foram induzidas a escolher esse... Ah, cara. Coloca ali, eu tenho aqui 5 cargos para fisioterapia e tenho 5 cargos aqui para gerente comercial. E para 5 5, né, vamos deixar bem certinho. Coloque 5 homens e 5 mulheres. Aí faz lá na proporção o que cada um vai escolher. Se for uma feminazi do atual momento, só para criar burburinho, só para causar, todas elas vão para a gerência comercial. Vão chegar lá, não vão se dar bem, não vão ser boas gerentes, não vão ser boas gestoras e vai dar merda. Para os homens fisioterapeutas, não sei, tem muito homem sendo fisioterapeuta também, né? Não sei, não tem essa. Mas por tendência, a mulher vai para fisioterapia. Isso aí agora na velha guarda, né? As mulheres que se definem como, né, pessoas e não tem essa putaria desse racha, dessa guerra dos sexos da quarta série. Por afinidade, elas acabam indo para fisioterapia. E o homem ele seria para gerência comercial, assim como nutricionistas, engenheiro civil. E tem muita engenheira civil, tem muita mulher que é engenheira civil e boas engenheiras civis. Só que no geral, cara, é homem. Tem funções que o homem faz mais por aptidão, por se identificar do que mulheres. E vice-versa também. São gêneros diferentes, são gostos diferentes, são situações diferentes. Historicamente assim, isso não é patriarcado, é a humanidade. É a evolução da humanidade. Só que a gente está caminhando para uma involução, porque daqui a pouco não vamos mais nem relacionar a mulher com o homem e o homem com a mulher, porque né, tem esse racha, tem a guerra dos sexos, e aí vai caminhar para a extinção, pelo menos o lado ocidental, porque os asiáticos, o lado oriental, os africanos, os muçulmanos, esses aí estão seguindo o que é o normal, cara. Homem, mulher, casa, filho, estudam, cada um segue seu rumo. E é isso aí. Bom, o vídeo de hoje foi esse, obrigado, e a gente se vê no próximo. Valeu, até mais!